A gente está próximo do fim do ano e as pessoas estão começando a receber o 13º salário, né? O que as pessoas devem fazer se por acaso sobrar um dinheiro ou até para a pessoa se organizar melhor com impostos, Nossa, isso com aí contas? isso é fundamental o que você acabou de falar. Realmente está chegando o final do ano, então tem o 13º. Além do 13º tem a famosa PLR, Isso, né? de Tem outros que vão lucros, né? receber a segunda parcela PLR, né? Então eu acho que é muito importante as pessoas que estão aí nos assistindo, né? Realmente tomar bastante cuidado e saber valorizar esse dinheiro que ele vai ganhar, tá certo? Eu diria para você, a princípio eu diria o seguinte: 13º, por definição, é um dinheiro extra, é um dinheiro a mais para você gastar em presente, em lazer, uma melhor alimentação no final do ano. É um prêmio que você tem. Esse seria a finalidade Teoricamente. Teoricamente, tá certo? Agora, infelizmente, quando chega já agora no final do ano, já tem muita gente que está endividada. Então eu aconselho, né? Eu acho que faz o seguinte: pega esse dinheiro, né? Ou parte dele, quita as dívidas. Porque se você tem dívida, você está pagando juros. Se alguém tiver cartão de crédito, cheque especial, ou financeira, sabe aquelas financeiras que te param na rua para te prestar dinheiro sem contra-cheque, sem fiador, sem nada? São as piores, né? É lógico, porque o risco é maior, os juros é muito maior. Porque se você deixar de pagar, mas eu estou pagando o teu, percebe? Então para eles não tem problema que os juros é muito alto. Então tenta sair fora disso, né? Pega o 13º, quita a sua dívida, porque você tem mais fôlego. E aí pode pegar uma outra dívida com juros menores, né? Por exemplo, aquele que é consignado. Pô, esse é um juro mais baixo. Ou se não, um empréstimo pessoal, negocia no banco, tá certo? Não é? Então você pode fazer isso. Não que você tenha que fazer isso. Eu sempre digo, você tem que comprar à vista. Tem que comprar à vista. A melhor coisa é comprar à vista, É né? lógico, não tem... E se for parcelar, parcela no máximo sem juros. É Quantas isso? vezes? Não, aí... Eu diria para você o seguinte: 10 vezes sem juros, que eu não acredito nisso. 2 vezes, 3 vezes sem juros, tudo bem, eu até acredito. Agora, 10 vezes o mesmo preço que à vista, isso não existe. O juros está embutido ali, então faça a pesquisa, vê se realmente o preço é aquele, tá certo? Então é lógico, né? Então se tiver alguma coisa que está realmente no preço bom, que é o preço à vista e está financiado aí em 6 vezes, tudo bem, mas dificilmente vai acontecer isso. Então tem que comprar à vista, não é? Então isso que eu digo, por exemplo, você tem uma geladeira. Eu quero trocar a geladeira. Mas se a tua geladeira está funcionando, você não precisa comprar geladeira. Faz o seguinte, você faz o teu objetivo, sonhos. Isso é a palavrinha-chave, sonho. Fala assim, daqui a 6 meses. Guarda o dinheiro, daqui a 6 meses você compra à vista. Agora, para que é o financiamento? Para que existe crédito? Para uma eventualidade. Por exemplo, a geladeira. Pifou minha geladeira. Não tem jeito, é muito velha, pifou, não foi. Ninguém vive sem geladeira. Aí sim. Aí você é obrigado a pegar um crédito para comprar uma geladeira nova. Aí vai pegar aquele que tem um juros menor, primeiro, que é aquele consignado, ou se não, empréstimo pessoal. Então é para esse caso. Agora, do contrário, sai fora de dívida, compra à vista. Pô, tem certeza que consegue, tenha paciência, né? Não precisa. Tem gente que recebe o consumo, o salário, né? Quer consumir logo, acabar com aquele dinheiro logo. Exatamente, Né? tem gente que recebe ao mesmo tempo já quer gastar. Não, valoriza, vai lá, faz a pesquisa é fundamental. A diferença de preço que tem de um supermercado para outro, de um shopping para outro, é muito grande. Você tem que fazer a pesquisa, você consegue ganhar, tirar proveito disso bastante, né? E aí as pessoas esquecem o seguinte: janeiro está aí também. Você falou que final do ano está aí. Natal está aí, né? Tem as festas de final de ano, mas janeiro também está aí. Material escolar, e aí nós IPVA. temos IPVA, IPTU, material escolar, uniforme, matrícula. São despesas que não dá para você postergar. É muito difícil. Então, né, tome cuidado, faz um planejamento, coloca no papel. Quanto é que eu vou receber mesmo? Quanto é que eu tenho que pagar? Não é? Tem as pessoas, e o brasileiro não tem mania de fazer isso, tem que colocar no papel para você ter domínio daquilo que você tem. E tomar cuidado. Por exemplo, você acredita que presente tem sentido você comprar presente parcelado? Vou fazer uma dívida para comprar presente. Isso não existe.
Presente tem que comprar só se tiver dinheiro à vista. Compra para o Natal e fica pagando até outubro do outro ano. Não, isso não tem sentido, tu vai se endividar. Não, porque né, eu ficaria muito chateado, por exemplo, se meu filho ou minha esposa me desse um presente e fosse ficar endividado. Não. Pô, um presente de R$1,99 que eu ganho, o sentido do presente não é o valor, e sim a maneira que ele está dando. Então eu posso dar uma coisa pequenininha de R$1,99 e a pessoa ficar muito satisfeita do que um presente caríssimo, né? Então não façam isso. Se você pode, compra uma coisa menor, um valor menor. Depois, quando você tiver o dinheiro sobrando, aí sim, compra aquela coisa para a pessoa, não percebe? É isso que as pessoas às vezes não veem. Importante é ser dado de coração presente. Não é? As pessoas até hoje não têm o hábito de guardar dinheiro, né? Para, por exemplo, uma eventualidade, como o senhor falou, da geladeira, ou para pagar conta no começo do ano. Não tem, infelizmente. Por exemplo, uma poupança, toda família tem que ter. Quem não tiver um dinheiro para uma eventualidade, uma doença, alguma coisa, né? Não tem. E o brasileiro realmente, né? Ele trabalha, ele é muito imediatista. Ele trabalha muito no mês, não é no ano. Já lá fora, eu não gosto de comparar, lógico, né? Brasil com Estados Unidos, Europa, mas lá eles trabalham a longo prazo. Tá certo? Se você vê a longo prazo, né? Por exemplo, um cafezinho, tem gente, deixa de tomar um cafezinho todo dia, vê lá no final do ano, tu consegue fazer até uma viagem, vai dar R$800, quase R$900 que vai te sobrar de dinheiro, um maço de cigarro. E as pessoas, às vezes, elas nem se importam, porque falam assim, eu vou gastar R$2 aqui. Dois aqui, mas quando junta depois, né? É complicado, né? Dá um bolo grande e a pessoa acaba ficando endividada. E eu acho que deve ser triste. A coisa mais triste que tem é alguém endividado, né? O que acontece? Tu não dorme direito, não trabalha direito, pode acabar com uma família. Não é fácil, né? Então vamos sair disso. E a pessoa com dívida, aí o senhor falou, a pessoa atolada até o pescoço de dívida, o que ela deve fazer? Sentar, fazer uma planilha, começar a poupar desde já? Não tenha dúvida que colocar na planilha é fundamental. Ela tem que cortar. Primeiro cortar tudo. Gastos. Tem que cortar gasto. E isso aí já acontece com todo mundo, já aconteceu comigo. Né? Eu trabalhava uma época na Embraer, fui mandado embora, e aí? Né? Eu caí na real, eu tive que cortar tudo quanto é gasto que eu tinha. Então essa é a primeira coisa. Segundo, vende os bens físicos. Então tem gente, por exemplo, você tem um automóvel, 2011. Vende automóvel 2011, compra um 2005, né? Provisoriamente, depois você compra o 2011 ou até um zero depois, mas no momento está endividado, pega tudo que você tem de bens materiais e vende para sair fora disso, não é? Tá certo? Aí depois você compra. Outra coisa é negociar. Pega a dívida e vai negociar com a empresa ou com os bancos. Ninguém tem interesse, o banco e a empresa não tem interesse de colocar você como inadimplente lá no Serasa nem nada, porque você é um potencial comprador. Então eu tenho interesse que você esteja na praça para consumir meus produtos. Então vai lá e negocia. Eles tiram juros, às vezes abaixa até o principal, se tu quer saber. Não é? Já vi coisas acontecendo. Então vai negociar que você consegue sair disso. Agora, depois tem que aprender, não é mesmo? Não pode. Quem já está endividado não pode depois deixar acontecer de novo. Fica aí 6 meses, 1 ano no máximo, realmente sem comprar roupa. Eu até brinco, mas é uma verdade. Eu tenho uma calça lá em casa que ela tem 28 anos. A calça está perfeita. Tá certo que eu uso pouco ela, mas é de 28 anos tem aquela calça. Então eu tenho certeza que todo mundo consegue ficar pelo menos 6 meses ou 1 ano sem comprar roupa. Agora, não, eu quero estar na moda, né? Aí é complicado, tá certo? Então não dá, tá certo? Então tem que ter um sacrifício, né? Mas eu acho que é um sacrifício que vale a pena. Vale a pena e o cara vai ficar com a situação dele realmente em dia, né? E aí, puxa vida, aí é só alegria, aí ele pode fazer, depois comprar as coisas dele direitinho, né? Tem que organizar a vida e ter paciência até poder superar ali. Exatamente. A pessoa, se tiver com dívida, pedir empréstimo no banco é confiável? Ou usar o cheque especial, vale a pena ou não? Não, eu acho que sim, pode fazer isso se ele tiver aquela dívida financeira. Se ele tiver o cartão de crédito, o cheque especial, ele pode pegar um financiamento, aquele consignado, por exemplo, para quitar aquele, tudo bem, não é? Porque aí está diminuindo, ele paga um juro altíssimo, vai estar pagando um juro mais baixo. E ele tem que trazer tudo para cá, quer dizer, tem que fazer os cálculos direitinho, porque o cara vai ter que dar o batimento nele, porque ele vai pagar à vista, né? E aí entra, aí é válido, agora toma cuidado, porque senão ele vai trocar 6 por meia dúzia. Aí não adianta, às vezes, pegar até um juro mais alto, não. Ele tem que pegar realmente para poder melhorar. Agora, falando sobre o panorama geral do Brasil, o ano que vem o Plano Real completa 20 anos.
Por que esse plano deu tão certo no Brasil e os outros planos deram tão errado assim? Nós tivemos aí realmente diversos planos que deram certo, mas eu gostaria de dizer o seguinte, que mesmo aqueles planos que não deram certo, também ajudaram para que esse desse, tá certo? Não é? Então, isso é muito importante. Então, eu acho que todo mundo teve sua parcela, né? Porque todo mundo quer ter o crédito, né? Pelo plano. Mas eu acho que todo mundo, né, faz a sua parcela, né? Teve plano Bresser, plano Verão, Collor, plano Collor, tivemos plano diversos, Cruzado. né? Exatamente. Então, quer dizer, a maneira como foi feita, né? Inclusive, é que você é novo, mas eu vivi isso aí, né? Tá certo? O famoso congelamento de preço, né? Que os fiscais tinha. do Sarney. Exatamente, né? Quer dizer, então você era como uma represa, né? Você fazia, segurava, depois que soltava, né? Desaguava tudo. Então, o que acontecia é isso, quer dizer, então foram tentativas que foram feitas, que realmente não deram certo, né? Até que um grupo de economistas, né? Realmente pôde, com as coisas no pé no chão, né? Quer dizer, direitinho, tomando algumas medidas que puderam realmente estabilizar a moeda. E isso aí vai muito do crédito também do povo, isso aí é muito importante, né? Que realmente a comunidade ela esteja acreditando que possa fazer as coisas que tem que ser feitas, tá certo? Então, muitas vezes, é igual o exemplo que eu dou, de primeiro falava assim, amanhã a gasolina vai aumentar. Quer dizer, quando você tivesse uma notícia dela, a gasolina vai aumentar, ninguém era para ir lá comprar gasolina, porque se você não compra, o preço abaixa. Mas quando fala isso, o que todo mundo faz? Vai todo mundo lá correndo. Aí que aumenta mais, percebe? Não é? Quer dizer, então, eu acho que teve uma série de fatores, né, além de medidas econômicas, mas também o povo, quer dizer, a ação do povo também foi importante para que houvesse essa estabilidade. Empresários tiveram que participar, bancos, todo mundo, porque senão não daria certo, né? Não conseguiria dar certo de jeito nenhum. E até que ponto prejudicou o Brasil, se é que prejudicou, aquela paridade com o dólar que ficou até 98, 99? Isso prejudicou de alguma maneira? Não houve, né? Como você tem o Equador, por exemplo, você tem essa paridade, né? Lá, inclusive, só trabalha com dólar, né? Lá eles dolarizaram a economia, né? Houve aquilo ali, mas depois o mercado, né? Que eu acho que isso que é importante, né? Que foi uma das medidas que ajudou bastante, é que o próprio mercado, quer dizer, ninguém impondo, esse que é o problema todo. Então, se você impõe, o dólar vai ser isso, vai ser aquilo, isso aí é muito problemático. Então, deixar o próprio mercado, né? Realmente como é feito agora, né? Ele poder deliberar o que seria melhor em relação a essa paridade entre dólar e real, né? Então ele mesmo que está, é lógico que o governo intervém comprando ou colocando dólar no mercado, tudo bem, mas quem está realmente determinando isso tudo é o mercado, então de acordo com aquilo que está acontecendo. Então você consegue com isso ter um certo equilíbrio, né? É lógico que ele é volátil, ele vai mudando, mas você acaba conseguindo ter um equilíbrio. A gente viu aí recentemente muitos países da Europa em crise. Grécia quebrou, Espanha, e só a Alemanha ficou ali inteira, entre aspas, né? O euro, na sua opinião, já deu o que tinha que dar? Ou foi uma escolha errada optar por uma moeda única na Europa? O que o senhor tem opinião sobre isso? Não, eu acho que não. E eu acho que nem vai acabar. É uma moeda forte, né? O problema todo foram aquelas questões que aconteceram, né? Nós tivemos já acontecendo nos Estados Unidos e levou para a Europa toda, a questão da crise, inclusive a questão do subprime, né? Das vendas dos imóveis. 2008 isso aí, né? 2008. Em 2008, né? Então isso aí afetou realmente os bancos, quer dizer, você tinha o dinheiro chamado dinheiro podre, né? Eu acho que esse foi o maior problema todo, né? Ou seja, você tinha, as pessoas compravam um imóvel, aí ele fazia o financiamento deles. Aí, conforme estava todo mundo comprando imóvel, lei da oferta e da procura, os preços dos imóveis iam lá em cima. Aí as pessoas voltavam e tinham comprado nesse preço. Financiava mais um pedaço, mas financiava para consumir
para consumir. Não para pagar o imóvel. Não para pagar, não, é para consumir. Ou seja, eles chegaram, e todo mundo fez isso, chegaram num patamar que não conseguiram pagar. Quer dizer, então os bancos, e aí, ficaram realmente, né? Quer dizer, prestaram dinheiro sem ter aquele lastro que deveria ter, aquela firmeza, e aí isso aí pegou a Europa toda, alguns países, né? Principalmente aí a Espanha também, pegou bastante a Grécia, né? Obviamente, né? Aconteceu isso, e aí então foi questão, percebe? Estrutural, questão mais pontual daquilo acontecendo. Mas aí o que acontece? Aí agora você vai ter que ter, esse é que é o problema todo, é como você sair disso aí, não é? Então aí a Alemanha, o que acontece? Você tem que retrair a economia, esse é que é o problema todo. Você tem que cortar gastos, mas não só as pessoas, mas o país também, para poder, né? Aí você não investe, se você não investe, não cresce. E se não cresce, é um problema danado, porque todo dia está nascendo gente. Todo dia tem gente fazendo 18 anos, 19, 20 anos, precisando trabalhar. E você não tem trabalho, porque o país não está crescendo. Esse é o problema nosso quando nós estávamos na mão do FMI. Então a gente estava endividado, precisava de dinheiro do FMI. O que o FMI falava? Ah, eu vou emprestar, mas vocês têm que fazer isso, isso, isso. Ou seja, ele mandava, né? Ele mandava, você precisava do dinheiro, você tinha que cumprir, e tudo que ele mandava é apertar o cinto. Né? Você não pode gastar, você não pode fazer isso, não pode fazer. O que acontecia? O país ficava naquele marasmo, não crescia, né? O desemprego aumentava, tá certo? Mas naquela crise de 2008, 2009, então o presidente Lula mandou as pessoas consumirem. Ele foi correto em fazer isso ou não? Uma medida imediata realmente foi exatamente ao contrário daquilo que se pensa, né? Quer dizer, então uma nova filosofia, né, que estava dos economistas, exatamente. Quer dizer, você em vez de segurar, consome. Por quê? Se você estiver consumindo, né, toda uma cadeia vai melhorar, você consome. Então o que acontece? O comércio ganha dinheiro também. Vende. Se o comércio vende, ele vai vender mais, ele vai ter que botar mais pessoas para trabalhar. Se o comércio está vendendo mais, ele vai ter que comprar mais das empresas. A empresa vai ter que vender mais, vai ter que botar mais gente para trabalhar. Percebe o ciclo bom? É uma cadeia inteira. Exatamente, é uma cadeia, tá certo? Agora, isso tudo também tem um limite, né? Quer dizer, então isso tudo também chegou a um ponto que acabou também você explorando demais o consumo, chegou um momento que já não tinha mais, né? Por isso que também retraiu um pouco a nossa economia, né? Então não dá para você fazer também, você acaba se endividando, aí acontece aquele problema aí, que nós temos um endividamento muito alto. Uma coisa leva a outra. Exatamente, né? Então você tem um lado positivo e ao mesmo tempo também tem um lado, vamos dizer, negativo. Essa crise de 2008 pode ser comparada à crise de 29 das bolsas de valores ou não chega perto? O desemprego total não é bom para um país, porque ele gera inflação. E as pessoas vão consumir mais, é isso? Não é isso. Por exemplo, se você tem emprego, tem poucas pessoas para trabalhar, acontece o seguinte, a lei da oferta e da procura.